Vocês vão ter que me ouvir. Misericórdia, né? Que o Espírito Santo fale, não eu. Tá? Irmãos, que alegria poder estar aqui nessa noite, congregando, louvando a Deus junto com a igreja e sentindo a presença dele junto de nós. Estou feliz porque os passos do homem bom é confirmado por Deus. Então a gente está confiante que o Senhor está com nós, né? Desde o primeiro momento que nós acordamos, é o Senhor nas nossas vidas. E nós vamos caminhando e vamos prestando atenção, e a cada momento a gente vê o Senhor bem pertinho de nós, graças a Deus. E hoje já tive de manhã aqui, passando a mensagem, congregando com a igreja, e à tarde a assembleia abençoada, onde colhemos muitos frutos, né? Nós não, o Senhor colheu, né? Nós, meros operários, mas o Senhor colheu os frutos e podemos ver aqui os resultados que Deus preparou para esse ano que passou, né? Foi uma alegria. E aí, para conforto, né? Foram apresentados os trabalhos realizados pelas associações internas, pelo conselho, pelos diáconos, por todos os irmãos que aqui participam, graças a Deus. O servir. Cada um mostrou o quanto serviu ou não serviu. Misericórdia, né? Que o Senhor faça isso. Mas foi o ano da colheita, né? Tivemos um ano bem produtivo, graças a Deus por isso. E esperamos que esse ano também não seja diferente, para a honra e glória do Senhor. Então, que o Senhor nos dê a graça de trazer a mensagem nessa noite. A gente está hoje dando folga para os pastores, e eles vão ver agora quanto é difícil ficar ouvindo aí embaixo. Misericórdia. Que o Senhor abençoe os irmãos. A cada um, que o Senhor dê um momento de comunhão. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na palavra de Deus, no livro de Colossenses 3:22. Capítulo 3, versículo 22 de Colossenses. Todos acharam? Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus. Do 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém? Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença santa, maravilhosa, nós queremos te pedir a Tua ajuda, Senhor, a Tua guarida. Senhor, como ouvimos no hino, nós carecemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Então, todo o nosso falar seja de Ti, ó Deus. Então, abençoa nesse momento, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor realmente requer, que eu possa Te agradar, Senhor, e que a Tua igreja possa receber para maior crescimento da nossa fé em Cristo Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que maravilha. Esse mês, como foi falado, era recesso dos pastores e trabalho para nós, ano da colheita, né? Frutos já de quem nunca levantou na frente para pregar, né? Então, misericórdia, é o Senhor que está colhendo os frutos nessa noite. Eu fiquei feliz de ver a Claudinha aí.
já no louvor, né? Meu Deus do céu, o ano cheio de bênçãos já. Mais um para louvar o Senhor aí. Então, Deus é aquele que cuida do seu povo. Ele não deixa nós sozinhos. Ele é o nosso Pai. Nós não somos filhos órfãos. Nós temos um Deus que vela por nós. E, mediante a pregação que decorreu pelos presbíteros, pelo irmão Augusto, ele pregou sobre o profeta Jonas, e aí fomos ademoestados a não criarmos ídolos, não sermos egoístas, pensando que somos melhores que os outros. Então, fomos bem ensinados através do profeta Jonas, que não devemos pensar que só nós merecemos a salvação, só nós somos bons. Deus sabe quem Ele vai salvar e, portanto, cabe a nós trabalharmos. Glória a Deus. Em seguida veio o nosso irmão Manuel e trouxe a palavra sobre Herodes manda matar Tiago e ordena prender Pedro. Esse ensino trouxe para nós que nós precisamos ter a confiança e a tranquilidade de Pedro, mesmo nas circunstâncias imagináveis, né, difícil, ele conseguiu dormir, sabendo que ia ser morto no outro dia. É muita tranquilidade, né? Mas ele conseguiu descansar no Senhor. O dono da vida é o Senhor. Então, quem tem o Senhor consegue dormir. E que o Senhor nos dê essa graça, como Pedro teve. E o milagre aconteceu, né? Ele não morreu. Então, confiamos no Senhor, que Ele é maior que qualquer um outro ser. Glória a Deus. Então, diante das circunstâncias difíceis, aprendemos a confiar mais no Senhor. Baseado nessas mensagens, eu fui realmente encorajado a trazer a mensagem para a igreja. E quando fui despertado para esse texto, que é servir a Deus com graça. Servir a Deus com graça. Isso traz para nós o detalhe, a questão de como estamos servindo e, detalhe, não importa onde, na comunidade ou no seu trabalho, em qualquer momento, em qualquer local, que a gente possa estar pronto para servir o Senhor, seja de qualquer forma. O trabalho foi instituído por Deus, Gênesis 2, havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus deu exemplo para nós suficiente para trabalhar. Após a queda, o trabalho se tornou difícil, mas continua sendo um chamado redentor, por meio do qual podemos expressar a imagem de Deus. Trabalhando, nós representamos o Senhor como trabalhadores, continuando a obra que Ele iniciou. Deus, nesse sentido, quero destacar a importância de servir dentro da igreja, em nossa comunidade, na sociedade, da mesma forma, nos nossos trabalhos. Irmãos, servir a Deus não importa o tipo de trabalho, e sim a sua vocação em que servimos. Então, que o Senhor nos dê essa graça de saber qual é a nossa vocação. Será que estamos servindo com delicadeza, simpatia, humildade? Será que estamos conseguindo transmitir leveza, beleza no servir, aquela espontaneidade, aquela vontade? Será que estamos fazendo isso? Então, fica para nós entendermos o que é servir a Deus com graça. Que o Senhor nos ajude a passar essa mensagem. No versículo 22, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
A Bíblia traz a palavra servo, né, e remete também a como escravo. E eu trouxe aqui uma definição de a palavra servo. Aparece muitas vezes no contexto bíblico e no literário, sempre associado de uma ideia de submissão, obediência ou serviço. Na Bíblia, servo é usado para designar tanto a relação de dedicação a Deus quanto a condição de humildade aos serviços ao próximo. E aí não importa, né, irmãos? Ao próximo, seja quem é que for, a gente vai prestar um bom serviço. Vamos fazer sempre o melhor. Escravos, obedeçam seus senhores. Efésios 6:5 diz: escravos, obedecem ao seu senhor. Teremos como Cristo. Desculpa, irmãos. Escravos, obedeça aos seus senhores. Teremos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Você imagina? Temer ao homem como a Cristo? É bem mais, né? É bem mais profundo do que a gente pensa só passar o ponto e pegar o salário no final do mês. É bem mais. A gente deve uma obediência pela palavra, fazer sempre o melhor, independente de quem quer que seja, porque nós estamos representando o Senhor. Somos imagem do Criador. Que comparação é bem forte, como mencionamos. A palavra servo é uma expressão que remete a Cristo. Os escravos se identificam com Cristo quando adotam uma postura de submissão e obediência. Então, não somos perante Cristo, nós devemos obediência. Somos servos de Cristo. Tá? Isso para a nossa tranquilidade como servos. Nós temos uma ligação muito mais forte do que só trabalhar. Todos os crentes são chamados para compartilhar a humilhação e o sofrimento de Cristo. Depois, pedi à igreja que leiam suas casas para reflexão, Filipenses 2, do 1 ao 11. Fica lição de casa para nós meditar na palavra. Durante a exposição do texto, nós vamos, com a ajuda de Deus, entender um pouco melhor do que a gente está expondo aqui. Se eu dê a graça da igreja entender a vontade de Deus. No versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Está vendo? Então, quando você está prestando um serviço, não é diretamente para o homem, faz para Deus. Quando fechamos um contrato, ou seja, fechamos nossa carteira de trabalho com o patrão, nós buscamos sempre fazer o melhor. Servir da melhor forma possível, esperando que o homem reconheça o nosso esforço, que nós se garanta no emprego, né? Então, você imagina o quanto nós devemos fazer para Deus. Muito mais. Então, quando nós somos chamados para servir a Deus na igreja, na comunidade, onde quer que seja, nós possamos dar testemunho de Jesus. Podemos nos entregar de corpo e alma ao serviço da obra de Deus, fazendo tudo conforme a vocação para servir a igreja, servir a sociedade, ou seja, onde é que você estiver, irmão. Às vezes a gente acha que é crente só na igreja. Não, a gente é crente em todo lugar. Onde estivermos, nós somos crentes. Onde nós estivermos, nós servemos ao Senhor. Tá? Damos testemunho. Irmãos, toda a nossa dedicação jamais paga o preço daquele que entregou a própria vida para o nosso resgate. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Então, o que nós fazemos aqui é nada. Então, nós devemos se esforçar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Para nós alcançar a meta. E qual é a meta? Só o Senhor sabe o quanto nós temos que fazer. A hora que chegar na medida, ele fala, não precisa mais trabalhar. Descansa.
Amém? Estão preparados? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que não há problema em nós se esforçarmos um pouco mais, porque em Eclesiastes 9, versículo 10, está escrito assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, façamos com toda a sua força, pois na sepultura, para onde nós iremos, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, porque isso, enquanto temos vida, devemos nos dedicar com intensidade, pois depois não mais louvaremos a Deus. Então, na sepultura, não faremos mais nada. Então, enquanto estamos vivos, glória a Deus, com força e saúde, trabalhamos, se dedicamos na obra do Senhor. Não é vão se dedicarmos de um coração sincero. Se aplicamos na obra, glória ao Senhor. No Salmo 6, 5, Davi fala: no sepulcro, quem te louvará? Então vamos louvar o Senhor aqui, com as nossas mãos, com os nossos atos, vamos louvar o Senhor. Eu ouvi uma pregação que eu ouvi de um jovem, e um exemplo ilustrativo, irmãos, como é importante o trabalho. Um pai chama o seu filho para lavar o carro, e eu penso comigo, eu já vou adiantando aqui, para lavar um carro tem que saber lavar, senão fica pior do que está. Então, chamar o filho vai dar mais trabalho. Eu prefiro lavar sozinho mesmo o carro, entende? Que aí eu sei como eu deixo. E esse jovem trouxe essa ilustração e eu achei muito importante para nós. Por que do pai chamar o filho para lavar o carro? É porque o filho sabe lavar o carro? Não. Ele vai lavar melhor que o pai? Também não. O que ele vai agregar? Vai dar um banho no pai, né? Mas a importância do filho estar junto é o relacionamento. É o momento de pai e filho, né? Na tarefa de lavar um carro. Muito simples. Mas o que está por trás disso é a comunhão do pai e filho, estarem juntos. Né? Então, a gente abre mão para estar trabalhando na obra, e isso nos aproxima mais de Deus. Isso nos leva mais perto dele. Isso exige de nós mais comunhão, né, para servir a ele. Para a Claudinha vir hoje cantar, ela teve que vir um dia mais na igreja, que é para ensaiar, né? Momento de estar na casa de Deus. E assim por diante. A gente tem que estar pronto para fazer aquilo que Deus requer de nós. Então, esse jovem ilustrando assim, que a gente precisa estar mais perto do pai. E uma das formas é no trabalho. O pai muitas vezes não tem tempo para brincar, mas para trabalhar, o pai sempre está trabalhando. E aí é a hora que o filho pode estar junto. E isso que nos ensina que Deus não depende de nós para continuar o seu trabalho. Ele não precisa, né? Como o pai lava muito bem o carro, pedirá a Deus, né, para continuar a obra que ele fez. Ele não depende de nós. Ele pode estar aqui, ele está aqui, está em outros lugares, fazendo aquilo que nós não faz. Então, é para nós estarmos perto dele. É momento de gratidão, estar junto do Senhor a cada instante do nosso trabalho, da nossa preocupação em servir ao Senhor, como Marta, né? Sempre ali perto do Senhor. Então, não que, desculpa, estou invertendo, né? Maria perto do Senhor e Marta trabalhando, né? Mas, né? Sempre com as coisas dessa vida. Não que ela não estivesse distante, ela estava também agradando ao Senhor. Mas cada um na sua vocação. Cada um na sua vocação, que é chamado para estar perto do Senhor. E então, que Deus não depende do nosso trabalho. Deus nos convida para termos mais tempo para com Ele, através desse trabalho, enquanto nós nos relacionamos com Deus, através do trabalho. Então, tenha certeza, através do nosso relacionamento e
nossa intimidade, cresce ao lado do Pai. O trabalho que era um fardo, muitas vezes, tem que ir de novo, tem que fazer de novo, começa a se tornar leve, começa a ficar fácil, porque é para a glória de Deus. Enquanto nós trabalhamos, irmão, nós adoramos o Senhor. Pode ficar tranquilo, os irmãos estão na projeção, nas mídias, estão lá na diaconia, onde é que tem um dos nossos irmãos está adorando o Senhor com o seu trabalho. Então não se preocupa o que você está fazendo, se preocupa em adorar o Criador. Louvado seja Deus. Então tenha certeza do nosso relacionamento com Deus. Com certeza vamos ter a alegria e disposição e a leveza em servir o Criador. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dá essa graça de alcançar. Ajudar outras pessoas com um sorriso, com paciência, uma gentileza, torna-se um ato de servir agradável, tanto para quem serve, tanto para quem recebe. É um gesto simples. Às vezes a gente fica pensando em qual dom Deus vai usar de nós. Um sorriso. Imagine. Então, o Senhor tem as ferramentas certinhas para aplicar em nós e para nós servirmos a Ele. Não é complicado. É nós que complica as coisas. Não é complicado servir ao Senhor. Assim, o serviço deixa de ser apenas uma tarefa e se torna uma oportunidade de relacionamento, intimidade com o Senhor. No versículo 24, irmãos, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Glória a Deus. É bem diferente, né? Nós estamos servindo a Cristo e não o homem. Então não tema ou não se encolha em fazer alguma coisa. Faça, que é para o Senhor, né? Toda a glória ao Senhor. É a graça de servir. Perdão, irmãos. O que cabe a nós é aplicar em nossas vidas, em servir com toda a dedicação, fazendo tudo o que está em nosso alcance, servindo a igreja com os dons e talentos que Deus nos dá e pode dar. Ele está pronto para nos enriquecer. A graça de servir é um privilégio, irmãos, é uma dádiva, coisa maravilhosa. Irmãos, é reconhecer o valor e a honra de poder servir ao Criador. Vamos pedir a Deus para nos vocacionar, para Ele nos capacitar onde precisamos servir, mas lembrando sempre de que é para a adoração do Senhor, não é para a nossa glória, não. Eu quero um cargo para me ser importante, não. É para a glória do Senhor. Sejamos atentos, que tudo façamos para a glória do Senhor. No versículo, estamos encerrando, irmãos, pela graça de Deus. Tem bastante papel aqui, mas o conteúdo é que o Espírito Santo traz isso aqui, então não se preocupa, que já vamos encerrar, glória a Deus. 1 Pedro 4:10, tem uma recomendação para nós. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltiplas formas. Então, variedades. Você pode servir a Deus, como já mencionamos, com um sorriso está servindo a Deus. Isso muda a vida de alguém. Então, glória a Deus por isso. E como eu disse, não é complicado, é simples. Estejamos atentos à voz do Criador. Esse versículo conecta só um pouquinho, irmãos. Diretamente ao serviço com a graça de Deus. Servir é administrar a graça recebida, ou seja, é um ato que manifesta o favor de Deus. É gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito. Enquanto estamos servindo, lembramos que estamos desfrutando da comunhão do Pai com o seu Filho. Então é isso. O Filho trabalha com o Pai. O Filho está atento à voz do Pai. Porque já recebemos de Deus um pagamento que homem nenhum
pode pagar por nós, pecadores. Então, se pensava em receber alguma coisa, já recebeste. Cabe a nós trabalharmos. Ele nos tirou da escravidão, do pecado, do engano, da perdição, e nos colocou na maravilhosa luz. Então, que pagamento tem? Quem tem vida para entregar para o outro? Só Jesus. Então, rendemos graças naquilo que o Senhor nos chamou. Só Jesus é merecedor, pois ele que pagou o preço de resgate de sua vida, nossas vidas, das nossas vidas. Vamos trabalhar. Você já recebeu. Glória a Deus. Não podemos investir em servir. Nós podemos investir em servir a igreja sem medo. Por quê? Deus não fica devendo a ninguém. Efésios 6:8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Amém? Tranquilos? Podemos trabalhar? Glória a Deus. Que o Senhor não vai deixar nós na mão. Pode ter certeza disso. Tá? Tudo que façamos para a glória dele. Esse trabalho, como já foi mencionado, não é para pagar alguma coisa, é para agradecer o que ele já fez por nós. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos ajude, abençoe e nos dê mais uma semana. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças pela sua misericórdia, Senhor, pelo seu grande amor, por esta palavra que nos mandasse, nos admoestasse, Senhor, por ela, de como melhor te servir, Senhor. Então, que o Senhor nos capacite e nos ajude a fazer a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Que nós possamos se enxergar ao seu lado a cada dia, Senhor, que a cada dia nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos capacita, nos ajuda, Senhor. Te pedimos mais uma semana, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de graça, de comunhão contigo, ó Deus. Assim nós oramos com ação de graças, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, quem vai passar os avisos? Está aqui, estava olhando lá. Deus abençoe. Amém, meus irmãos, nós estamos para encerrar este culto. Eu quero louvar a Deus por esse conselho, pelos presbíteros e pelos diáconos da igreja também, que durante este mês estiveram servindo ao Senhor, servindo à igreja, na condução do culto e na instrução da palavra. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e seus ministérios. Vocês são uma bênção na vida dessa igreja. Que Deus continue abençoando também a vida dessa igreja. Como foi comentado, nós tivemos ainda hoje a nossa Assembleia Ordinária, Geral Ordinária, né? E tivemos a alegria de ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor nos permitiu fazer. Pelo menos parte daquilo que Ele nos permitiu enxergar, porque muitas outras coisas Ele fez e às vezes nós nem enxergamos. Mas nós podemos depois reconhecer com gratidão que o Senhor nos permitiu servi-lo. Nós vamos encerrar com uma última oração. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor, como já foi falado nessa pregação, pedir que Ele nos conduza durante essa semana e também entregaremos esse culto ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque, Senhor, que privilégio temos de nos reunir neste lugar. Aliás, sermos reunidos pelo Senhor. Porque foi o Senhor que nos trouxe, não somente nesse domingo. Não chegamos aqui por acaso, mas o Senhor nos trouxe. Além disso, o Senhor nos trouxe para o teu reino. Reino este que o Senhor nos faz servos e coparticipantes. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de fazer isto livremente em nosso país. Obrigado, Senhor, porque podemos sair deste lugar, voltar para os nossos lares e afazeres e continuar livres na Tua presença e diante dos homens. E oramos, Deus, pelos aqueles que são os nossos irmãos na fé, em Cristo,
que não podem fazer. Alcança-os, Deus, com a tua graça, com força, com coragem e com a tua presença. Mas ajuda-nos, Pai, então, a colocarmos em prática tudo isso que ouvimos nessa noite e possamos aplicar isso aonde o Senhor nos levar e que o teu nome seja glorificado. Ó Pai, nós te agradecemos, obrigado por cada um que está aqui, agradecemos por aqueles que estão conosco pela internet. Estende a tua mão de graça sobre cada um de nós, Pai. E o restante dessa semana, Pai, que colocamos diante do Senhor, que possamos ser felizes em fazer a tua vontade. Possamos estarmos alegres por cumprirmos o propósito do Senhor. Nós oramos e tudo isso colocamos em nome do nosso Senhor Jesus. Receber a bênção, queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, bendito Pai, e que a presença consoladora do Espírito esteja sobre vós e sobre a igreja do Senhor espalhada por esta terra, hoje e por todo sempre. Amém.